Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta com um novo vídeo. Eu me chamo Rogério Rocha, você está aqui no nosso canal Roger Filósofo no YouTube. Desde logo, eu lembro a você que não é inscrito que esta é a hora. Inscreva-se. Quem ainda não assistiu aos conteúdos, vá lá no card, procure. Você que é da literatura, procure os conteúdos de literatura. Você que é do direito, eu não gosto de literatura, acho um saco, não suporto. Procure o que a gente tem de direito aí, falando sobre alguns temas. E você que gosta de filosofia também tem muita coisa para você ver e ouvir. Hoje a gente está com mais uma conversa aqui especial com uma convidada que vocês vão conhecer já já. E dito isto, feito esse convite para que vocês conheçam o canal, compartilhem, comentem, falem sobre os vídeos e peçam, sugiram novos temas, a gente vai iniciar aqui na conversa de hoje, que é uma conversa também de base literária. Então a gente vai apresentar uma escritora que vocês vão conhecer e logo logo a gente vai saber mais sobre ela, sobre o que ela escreve, sobre o que ela pensa. A entrevista de hoje é com a Sabrina Dalbello. Aí vocês vão me perguntar, mas quem é Sabrina Dalbello? É isso que vocês vão saber agora. Então, a Sabrina Dalbello está aqui com a gente. Primeiramente, eu vou dar aqui meu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma saudação aqui. Muito obrigado, Sabrina. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Roger, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Agradeço a indicação do Marcelo Frota também, que foi muito generoso em indicar meu nome para a entrevista no canal. E eu tenho toda a honra do mundo de estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço. Agradeço também ao Marcelo, esse tricolor ilustre aí do Sul. Somos. Tricolor, somos. Então, pessoal, agora para você que está aqui conosco, seja bem-vindo. A Sabrina Dalbello, que está aqui com a gente, ela surgiu no cenário literário em 2013, quando lá em Bento Gonçalves e naquela região do Sul, ela começou a se revelar para o público da literatura e lançou uma primeira obra chamada Baseado em Pessoas Reais. Nessa obra, que é a obra de estreia da Sabrina na área da literatura, ela transformou personalidades em metáforas. Aí depois, um tempo depois, no ano de 2018, ela surgiu com a obra Lente de Aumento para Coisas Grandes, que foi o segundo livro da autora e que era uma obra em que ela fazia um exercício de trazer o foco para o detalhe, para coisas minúsculas, para detalhes retirados do cotidiano e para a importância dessas coisas simples da vida. Já depois de lá para cá, Sabrina tem se aventurado também no conto, participou de duas coletâneas do gênero fantástico, uma chamada A Casa Fantástica, né, da editora Fly, com O Homem Oco e O Planeta Fantástico, da editora Metamorfose, com A Varanda também, um outro conto fantástico, e participou de obras coletivas de autoras, né? Então, universo feminino, literário, com 2 volumes, participando pela editora Urutau, com Quem Dera o Sangue Fosse Só da Menstruação. E agora, mais recentemente, agora este ano, este fatídico ano de 2020, ela traz pra gente o Rasga Ossos, que é bem 2020, né? O tema, o É, título do livro é, de Sabrina é bem 2020. 2020 está aí rasgando nossos ossos e muitas outras coisas mais. A alma, né? Tudo, né? bem Saúde. propício, né? É isso mesmo. E aí, nessa obra recém-lançada, você que quiser conhecer a autora através da sua obra, tem o site da Penalux, com a possibilidade de você comprar essa obra que estava em pré-venda, agora está à disposição para aquisição pela internet e conhecer um pouco mais da autora.
na Penalux, na editora Penalux, no site da editora, ou na Amazon, ou até com a própria autora. E aí você pode procurá-la nas redes sociais. No vídeo, quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, deve passar por aqui um e-mail dela, alguma coisa assim, referente a isso que nós estamos falando. Mas deixando de lado esse blá 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 todo inicial, primeiramente, Sabrina, fale pra gente aqui sobre a sua formação e como foi que você ingressou no campo da literatura. A minha formação, eu costumo dizer que ela se divide em alguns momentos, né? O meu pai, quando eu ainda era adolescente, em época de escola, o meu pai chegou lá em casa com uma caixa gigante de coleções da Editora Globo, clássicos da Globo. Então, eu abri aquela caixa e olhei aquele monte de lombadas. Meu Deus do céu, mas isso aqui é um colorido lindo, é uma coisa maravilhosa. E comecei a sacar aqueles livros daquela caixa. E vários eu li. Inclusive, o primeiro livro de literatura fantástica que eu li de ficção científica foi um classiquíssimo chamado Iargo, de Jacqueline Susann, que é um livro esgotado, já nem existe mais, mas sebo. E li outros também, li clássicos nacionais, José de Alencar, Machado de Assis. Mas não li toda. Mas me lembro que foi, assim, uma grande surpresa. Aquela caixa realmente me chamou muita atenção. Eu nunca tive preguiça de ler indicações da escola. Então, eu também me divertia lendo indicações da escola. Li praticamente todos os indicados para cadeira de literatura, né, na Sim. escola. E com muita alegria, com muito prazer, e gostava de discutir sobre eles, gostava de fazer provas sobre eles. Mas assim, na minha casa, eu lembro que fora essa caixa, não era uma coisa muito cotidiana o meu pai ou a minha mãe se sentarem à beira da cama, ler um livro pra gente, dizer, e aí, comprei esse livro para ti e tal. Sim. Mas eu tenho tias professoras que já desde muito cedo me deram livros de presente e hoje compram meus livros, né, com um orgulho natural disso, óbvio, Verdade, né, inegável. Então, assim, eu diria que meu grande primeiro momento foi a caixa de clássicos da Globo. Foi muito legal, foi muito mágico. Mágico, porque aquela caixa, ela virou minha. Sim. Virou minha, né? E fora isso, a literatura, na verdade, para mim, ela sempre fez muito sentido na escrita, não só na leitura. Todo escritor deve ser um bom leitor, sem dúvida, 100%. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Então, na escola, só para trazer a questão para o mesmo momento histórico da vida, eu era a colega que escrevia os trabalhos, né, redigia. Eu era a colega que redigia os cartões de aniversário para os amigos. Eu redigi o meu cartão, meu convite de 15 anos. Eu redigi o meu convite de casamento. Então, eu gosto de escrever. Tanto é que fui parar no direito, eu leio e escrevo o dia inteiro, né? O meu trabalho é isso. Então, o primeiro grande momento foi esse. Acho que o segundo grande momento foi quando eu redescobri a poesia, que a poesia também não era zero inserida na minha vida. Eu gostava muito de saber, por exemplo, saber de Mário Quintana. Sim. A Casa de Cultura Mário Quintana é no centro de Porto Alegre, onde eu me criei. Então eu via, eu me abismava, aquela beleza, aquela grandeza. É uma obra belíssima que respira cultura. É um grande pulmão de cultura no centro de Porto Alegre. Mas, com o livro de Fernando Pessoa na mão, que eu me dei o direito de, certa vez, numa prateleira de livraria, me dar de presente. E eu não consegui parar de ler. Foi a sua verdadeira iniciação na poesia, foi o Pessoa, então. Foi o Fernando Pessoa, uma antologia poética belíssima. Inclusive, acabei redescobrindo um poema que eu tinha ganho há muito tempo atrás, de um namoradinho de adolescência também, que eu nem sabia que era de Pessoa. Então foi muito legal, que é Eros e Psique, que é um dos poemas mais tradicionais dele, lindo, lindo.
E aquilo para mim me deu um brilho nos olhos, assim. E foi muito legal. E acho que o terceiro momento, ele vem acompanhado de muitas coisas. O terceiro momento é um momento Sabrina, que se tornou mãe, e todas as mulheres que estão assistindo o vídeo que já tiveram a oportunidade de se tornarem mães sabem a que eu me refiro. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós Diferença, somos né? mulheres Muda diferentes. tudo, né? Então Muda tudo na muda vida. tudo, Muda tudo. muda tudo, A muda, vida dá um giro, né? Dá um... dá um giro. Tu te sente muito mais responsável, muito mais responsável. E não é só pela vida do teu filho, mas pela tua. Tu tem que te proteger para que possa proteger. Isso. Tem que prosperar, tu tem que continuar. E tem que continuar forte, porque é uma grande missão. Então, aquele momento de introspecção, de trazer essa nova Sabrina, nascer essa nova Sabrina, né? Ela me trouxe, com essa introspecção, uma necessidade de elucubração muito grande. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, agora bem prática, que nos momentos que eu ficava naquele quartinho escuro, amamentando, a minha filha mamava por muito tempo. Eu já tenho 11 anos, é uma moçona, ela mamava por muito tempo. Então eu ficava sozinha, Sim. né? Claro, tinha aquele momento com ela, mas eu estava sozinha, com meus pensamentos. Vinha tanta coisa na minha cabeça, Rogério, Ao tanta mesmo coisa. tempo, naquela hora, Ao né? mesmo tempo, era um looping de coisas e gente, eu preciso falar sobre isso. Na época eu também fazia terapia e foi muito interessante o exercício que a minha terapeuta na época me deu Propôs. de eu conversando sobre isso. Olha, se eu fosse tu, começava a escrever então Sim, sobre sim, isso. sim. E foi muito legal, foi a coisa A mais sua legal primeira que ela me indicou. incentivadora indireta, né? Ela não sabia que ia Indireto, dar dali ia ocorrer exatamente. uma escritora, mas que você ia ter que ir pôr para fora aquilo que estava na tua cabeça, dentro de ti, né? Exatamente. Agora, semana passada eu fui lá entregar rasga-ossos para ela, Oh, uma que grande bom. amiga Com certeza ela deve e ter uma gostado. incentivadora. Com certeza, uma incentivadora, né? E quando eu retornava com os escritos para ela, ela dizia: Olha, Sabrina, eu acho que isso aqui é muito mais do que uma limpeza de chaminé. Isso aqui é Sim, um poema, isso aqui é sim, um conto, isso aqui. Né? Eu sou psicóloga, não sou professora de literatura, sim. mas eu acho que tu podia ver sobre isso. E, paralelamente, isso foi ali em 2013, né, que foi quando surgiu essa Sabrina escritora realmente. Aí é que tá. Quem não me conhecia bem até se abismou. Mas quem conhecia essa Sabrina lá da época da caixa de livros, lá da época dos livros que as tias davam de presente, não se abismou. Porque essa coisa de literatura, Já estava lá atrás. isso é da gente, né? Isso é da gente. Já vem com a gente, já vem com a gente. Vem com a gente. Vem E aí, acompanhando, né? De alguma forma vem, vem te vem. acompanhando, e aí uma hora tem que acontecer de vez. Tem que Mas tá acontecer. ali dentro de Tá você, tá no ali. teu dia a dia, tá na tua cabeça, tá no que você Exatamente. escreve, tá como você fala com as pessoas, tá como você ouve, e aí um dia ela acontece, né? Exatamente. E eu, com isso, né, ali participando já de, acho que o Facebook, hoje o Instagram e até o Twitter, que eu não tenho muito acesso, enfim, não acesso, mas eu vejo muito hoje as redes sociais servindo também de ponte para trocas. Para mim isso foi fundamental, eu sou uma defensora, assim, convicta da, da questão positiva que a rede social pode, né, Proporcionar, desse né? caráter positivo que ela pode proporcionar. Sim. Porque eu conheci muita gente, minha primeira antologia, minha primeira participação foi em 2014 numa antologia de reunião de poetas pelo Facebook. Então, Sim. assim, isso foi muito legal. Esses são, acho que, os grandes momentos, né? Aí, em 2017 veio baseado em pessoas reais, que enfim, tem essa primeira cara do que eu comecei a escrever. E hoje, com certeza, vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, eu já tenho um pouco mais de identificação. Esse é o jeito Sabrina de De escrever. ser, de É, escrever, né? De escrever. é.
e aí já se apresenta nessa obra atual. E aí a gente vai passar a falar dela, né, justamente que Sim. você tocou aí. Que você apresenta nesse seu terceiro trabalho e qual a diferença ou quais as diferenças em relação aos dois trabalhos anteriores que você já falou aí? Agora a gente vai falar desse último, né? Que Uhum. acabou de sair, agora de 2020, e que tem essa Sabrina. Tá aí o pessoal que quiser comprar lá no site da Penalux, Rasga Ossos, Sabrina Dalbello. Já aí com a capa, por sinal muito bonita, Aqui. para Ah, vocês. obrigada. E aí a Esse Sabrina nome vai contar surgiu, pra gente como é que foi isso daí. Qual é essa nova Sabrina que tá aí. essa nova Sabrina. O livro, ele tem poemas de, não sei, talvez o mais antigo dele seja de 2 anos, não sei. Até o poema mais antigo dele é um poema em prosa Sim. que, vejam vocês, ficou em quarto lugar num concurso de contos. Uhum. E o que eu Sim. quero dizer com isso? Agora eu quero trazer uma fala de Marcelino Freire, que, Rogério, eu disse para ti, Marcelino Freire acaba vindo É, nas minhas falas inconscientemente. sempre. Que Marcelino diz assim: olha, você é autor, você é escritor, dê o nome que você achar que deve ser dado ao que você escreve. Então, eu acho que o meu poema, sim, pode ser um poema que, a depender do leitor, vai ser entendido como um Como um conto. conto, é perfeito. Como um conto. Isso hoje Hoje, sim, acontece isso muito. não é uma coisa absurda. E Não, não. Marcelino Freire diz que quem sabe é a gente. Então, se eu Isso. quiser apresentar ele como conto, tá ótimo. Hoje eu recebi um feedback de Rasga-Ossos me falando que a poesia ela é muito crônica. Então, olha aí, a Sim. minha poesia tem Um quê de crônica, né? um quê de crônica. Um quê de crônica. Então, talvez esse poema mais antigo seja de 2 anos, enfim, mas as construções são muito novas, as construções assim não tem mais de 1 ano, a maior parte delas, São e contemporâneas, né? São de são agora. contemporâneas, ou seja, são da minha atual escrita, acompanham Sim. muito a minha atual escrita, e o último poema escrito para esse livro, talvez não, foi acabado na última revisão, porque a gente está em constante construção, né? É verdade. E não tem jeito. É. Marcelo Frota falou uma coisa, olha, mas tem uma hora de parar. Tem Eu uma falei, hora de parar que às vezes, tem, Sabrina, a gente tem, não sabe qual é essa hora. Eu sou muito assim. Eu quero tem. parar, eu disse, não, agora eu vou parar, o livro tá bom, acho que aqui já acabou o livro. Aí vem aqui, É. mas tem um outro poema surgindo aqui, vou escrever. Aí lá vem, aí depois vem um outro e o outro, aí é muito complicado, né? Se dizer, não, agora acabou meu livro, ó, bem aqui nesse poema eu encerro. Aqui, exato. Mas essa questão de lapidar, né? É, Mas eu acho que quando eu atinjo o objetivo da mensagem, é o momento de parar. Então, claro, faço aquela revisão sonora, né? isso que é Mas quando importantíssimo, o né? A gente objetivo, ouvir, né? importantíssimo, A gente ouvir, como é que vai entrar pelos é, ouvidos das pessoas, né? é. E fora isso, atingir o objetivo. E teve uns poemas que é o que, se tiver a oportunidade, é que eu vou ler hoje, porque Pode sim, esse poema deve. foi um dos que a Hércules Martins, é o nome de um autor também da Penalux, que foi quem me disse que o meu poema tem essa cara De muito de crônica. crônica, me disse, olha, eu não queria participar de um concurso literário contigo com Conte. esse poema, tá? Com esse na manga. É, Eu achei tão bonito que ele disse, eu achei tão legal. Foi muito mas tem uns que generoso, são assim claro, né? mesmo, né? Tem. E às vezes a gente nem imagina, né? Não, não, Mas não imagino. enfim, não dá bola pro poema. Igual a Não. Marcela. A Marcela vai assim, não, o poema Mulher Goiabada me fisgou. E eu não. Aquele que eu dizia para ti que é um poema escrito em homenagem a Lígia Fagundes Telles, que numa entrevista no programa Roda Viva em 1996 falou sobre justamente como é a mulher na escrita, né? Ela dizia que a mãe dela, multiartística, primeiro tentou ser música, depois tentou ser cantora, musicista, né? Ela tocava piano muito bem, não conseguiu.
porque lugar de mulher é na cozinha, né? Então dá para ter uma ideia por que o título é Mulher Goiabada. Sim. A quem a Lígia disse, né? A mulher embrulhada, né, a mulher ainda apertada pelo espartilho português, cabe a ela não escrever em livros, não escrever poemas em livros, não escrever memórias em livros. Isso não é coisa de mulher de sociedade. Mulher, no máximo, escreve receita em livros de receita. Mulher, goiabada. Então, isso é inspiradoríssimo. É verdade, é Se verdade. isso não inspira, o que inspira? O O que que a gente mais, né? precisa para O que mais escrever? inspira? Então, Rasga-Ossos é um livro escrito para juntar, hipoteticamente, duas coisas diferentes em algum tipo de link. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, imaginando e eu falo isso na introdução, imaginando um corredor muito longo, onde tem portas dispostas uma do lado da outra, coisas entram e saem sem parar, e nesse entra e sai sem parar, elas se fecham, elas se cruzam, e às vezes se tocam, às vezes se confundem. A vida é isso. Então, eu estou aqui em Bento Gonçalves, tu está aí em São Luís. A gente não se conhecia. E a gente está aqui falando de o quê? De uma ligação entre nós, a literatura. Então, o exercício que eu faço em Rasga-Ossos é isso. Foi um exercício maravilhoso. Eu adorei. Já a lente de aumento para... Tu ia falar alguma coisa? Não, 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 pode falar. Não? Tá. Já a lente de aumento para coisas grandes, Sim. que é esse livro bonitão aqui Que é o também. Eu seu acho a capa dele segundo, né? muito Foi o seu simpática. segundo, né? O De segundo, poemas. também pela Penalux, Penalux também. também deve passar aqui agora o link da Penalux aqui, ó, que vai Vai dar nos colocar dois aqui embaixo. livros. Nos dois livros. A página de Sabrina Dalbello lá na editora Penalux. Esse Perfeito. livro aqui é um livro que todo ele tem poemas assim muito curtos, muito curtos. Bem sintéticos, né? Diretos, Bem diretos. sintéticos, bem sintéticos. E eu, Rogério, eu escrevo de uma forma muito simples. Eu não uso palavras rebuscadas, porque eu acho que a poesia, ela é a nossa linguagem, ela tem que acompanhar o que a gente gosta de ouvir. O que a gente gosta de ouvir? Candelabros incandescentes nos umbrais? Não. A gente tem que ouvir rima pobre. Ofensa, rima com crença. Não por nada. Pronto. Sim. É simples, é objetivo e fala uma mensagem obscura, uma mensagem Cifrada, vamos dizer lírica, assim, às vezes, né? cifrada, porque poética, Mas compreensível, né? compreensível. Então, Compreensível. assim, palavras super simples para que o poema chegue ao Mais leitor. pessoas, né? Também. A gente está cansado de ouvir que a poesia é chata. É verdade, é verdade. Então, todo mundo que está aqui ouvindo, todo mundo que está aqui vendo, poesia chata, até você achar o poeta que você vai se identificar. Perfeito. Dê uma chance à poesia. Se não é com Sabrina Dalbello, vai ser Cecília Meirelles, vai ser Fernando Pessoa, vai ser Hilda Hilst, vai ser Ana Cristina César, vai ser gente, poeta que não falta, contemporâneos, clássicos e de todas as formas, sonetistas, Flor Bela Espanca, um livro desse tamanho, assim, de sonetos maravilhosos. Então, acha o poema que vai lhe tocar, porque eu acho que o poema é essencial na vida da gente. A poesia é essencial. Porque muito mais do que ser contemplativa, a poesia ela te traz experiências. Ela te traz experiências da percepção do escritor, mas que vai casar com a tua experiência. Vai casar com a tua vivência. Então, a poesia faz sentido, né? E quando ela faz sentido é ótimo. Não tenta dar sentido para ela. Quando ela faz sentido é porque ela funciona, né? Então, lente de aumento é isso. É um exercício de fazer sentido para coisas imensas, gigantes, como um preconceito, como o amor, como, sei lá, tem até aqui um barulho de grilo.
São coisas imensas, mas que às vezes a gente deixa de falar, às vezes a gente deixa de lado, e eu tento trazê-las à tona com poucas palavras. Esse também é um exercício. É um Então, exercício, assim, por sinal, interessantíssimo, porque o teu título remete a essa lente de aumento para coisas grandes que a gente não vê, o que a gente passa e não percebe, mas que são grandes e estão lá todos os dias, e você traz o grande pelo pequeno, que é o mais interessante, ou seja, você exato. põe em poemas sintéticos essa lente gigante sobre coisas que estão batendo na nossa frente, né? Que é um exercício É, tanto. Muito interessante. eu acredito que em alguns eu consegui, claro que poema, sim, é uma questão muito pessoal, né? Como a gente É, está falando de interpretação, de leitura, mas, por exemplo, um poema sobre esperança. O título é A Última. A esperança sempre morre um pouco mais. A gente é que não a sepulta, por capricho, por medo, porque ela mora na gente. É isso. Então, construções realmente curtas, mas que tragam reflexão. Isso é uma outra coisa que eu não abre não mão. consigo escrever sem. É. E, e foi ótimo. Eu gosto muito desse livro. Tenho muita simpatia por ele. Rasga Ossos, eu acho que ficou como eu queria. E Sim, Lente de Aumento para Coisas Grandes também. também. E aí o primeiro, que é um Aí querido, nós né? vamos Um voltar livro. àquela história dos Ah, primeiros livros de todo autor, né? Eu estou aqui no meu primeiro também, que eu mostrei para você ainda há pouco aqui, Pedra dos Olhos, que é assim, tem sempre história para contar do primeiro livro, né? Disso que a sim, gente acha que faltou, eu vou já lhe dar a palavra, mas eu já estou antecipando algumas coisas que conectam a gente, quem escreve, que é o sim, que eu mudaria, o que eu não mudaria se eu fosse sim. escrever de novo agora meu primeiro livro, o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, o que tem gente que fica até com vergonha, né? Assim, isso daqui se fosse hoje, meu Deus, como eu botei esse poema nesse livro. E tá aí, ó, ela tá Que mostrando aqui o nada. primeiro, que Que é nada, gente. baseado em pessoas reais de 2013. Fala dele aí, sabe? Baseado em pessoas reais, na verdade ele é 2017. 2017, né? Baseado em pessoas reais é um livro que ele foi escrito para ser publicado. Olha que interessante. Eu tinha mandado Lente de Aumento para Coisas Grandes, praticamente acabado, para a editora Penalux. O editor Tonho França leu e disse assim, olha, eu gostaria... Ele leu de um dia para o outro. Eu mandei, eu tive a sorte de ele pegar meu e-mail naquele dia. Rápido E disse mesmo. assim, muito, assim, nossa, aquele dia eu dei muita sorte. Porque pode demorar, às vezes, 3 meses por É, aí, né? bom, E eu não conhecia ninguém. Então, assim, eu enviei, submeti para a Penalux. E o Tony disse assim, olha, eu gostei do teu livro, se tu quiser, nós vamos publicar. E eu, meu Deus, estourei champanhe, fogo de artifício, aquilo para mim foi maravilhoso. Meu primeiro livro, Lente de Aumento para Coisas Grandes, que maravilhoso. Nesse meio tempo, aquela editora que se formou de o primeiro grupo de Facebook com quem eu fiz a primeira antologia, chamada Poesias Escolhidas, estava com uma chamada aberta. Eu falei assim, puxa, eu super respeito o Rodrigo, é um amigo, né? Participei das antologias dele. Eu vou mandar uma coisinha para ele aqui e sei lá, né? Vai que eu tenho essa ideia de escrever poemas baseado em pessoas, né? Ou seja, pegar o Rogério com base no que eu sei do Rogério e escrever um poema. Não, o Rogério é querido, alegre. Não, metaforizar mesmo, transformar Rogério em um eu lírico, sim. assim. E eu tinha, não sei, uns 30 poemas nesse sentido. Mandei. E o Rodrigo me disse assim: vamos publicar? E aí eu, não, peraí. A Penalux me disse sim. E Olha a agora? minha loucura. E agora? Agora, Rodrigo me disse sim na Poesias Escolhidas. Conversei com o Tony, daí o Tony disse: não, faz o seguinte, sai lá com eles agora, te prepara, tem essa primeira publicação, sente como é publicar um livro,
e não esquece da gente, volta aqui. Não deu outra, óbvio, né? Não larguei o Tonho de mão nunca também, né? É, Aí verdade. o Rodrigo foi ótimo, Rodrigo Canella, um amigo querido, não está mais em Minas, hoje ele está na Bahia, com a Poesias Escolhidas. E publiquei em 2017, então, antes de Lente de Aumento, eu pude trabalhar também um pouco mais em Lente de Aumento, e foi muito legal. Eu gosto do meu primeiro livro, então Que bom! a exceção, Tem gente que não a gosta, não é o meu exceção caso também. é, Eu amo o meu primeiro livro, mas eu conheço eu gente que gosto. diz assim: nossa, se eu pudesse não ter lançado, eu não lançaria mais. Não, vamos dar dois exemplos aqui de maravilhosos, né? Marcelino Freire mandou fazer o primeiro livro, ele ajudou a imprimir, pegou todos para ele, não quero vender isso aqui. Lígia Fagundes Telles, não diz nem Também. de jurada de morte o nome do primeiro livro dela. Ela diz assim, uma produção da adolescência. Ela aquela fala dela muito bem posta, muito bem colocada, né? Foi um erro da adolescência. É um erro, Ela não né? fala erro, ela não fala erro, Quase ela isso, fala é. Nas essas entrelinhas é coisas o de que ela adolescência. gostaria de dizer, né? Ah, foi É, aquelas coisas que a gente comete quando é adolescente. A gente vai escrever achando que é a coisa mais linda do mundo. Nossa, isso aqui é é, maravilhoso e não é é. bem isso ainda, né? E a gente tende a ser também um pouco mais contemplativo, né? Eu Sim, acho nas primeiras sim, construções. sim, com E certeza. isso Quase todos, todo mundo, escritor, é escritor. Ou você é é, muito contemplativo, ou eu acho também, sabe, Sabrina? Ou a gente é ultra romântico, ou a gente é muito meloso, ou a gente fica escolhe aquela musa, aquele muso, aquele, enfim, aquela aham, alguma coisa platônica aham, ali, aquele objeto de paixão, de desejo, e coloca assim de forma muito over, né? Muito sim, caudalosa, sim, muito é, esparramada e tal. E aí depois, óbvio, você vai aprendendo que não é bem assim, mas tem muito isso, né? É aquela vontade, aquela gana toda de colocar alguma coisa no papel e aí vai de qualquer jeito, né? é, mas eu acho que essa coisa de tentar dar um grito pela poesia, assim, sempre me acompanhou, sabe? Talvez eu nem escrevesse poema, mas já quisesse gritar. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, por exemplo, por mais que possa. E é engraçado, né? Todos esses poemas do Baseado em Pessoas Reais, eles são alguém, certo? Porque eu me baseei em alguém, ok. Mas todas as pessoas outras que leem o livro podem e devem se identificar com o poema como se fossem para ela. Com E isso certeza. acontece. Muito. Inclusive, pessoas para quem aquele poema foi feito, se identificando não só com o delas, mas com outros. De Então, isso outros. foi ótimo também, foi É, muito legal. muito. Por exemplo, aquela que estende a mão. Eu passei no deserto, da sede do osso, construí proteção. Calcei botas duras e viajei de segunda classe. Desembarquei nas alturas da simplicidade. Toda vez demonstrei mansidão, porque de pureza tenho o dom da beleza e do bom coração. Andei no tapete vermelho, debaixo do holofote. Compensei todo o glamour que não tive, porque me ative a estender minha mão. Então, é óbvio que eu sei para quem é esse poema, né? Uma pessoa extremamente generosa, uma tia do meu marido, a propósito, uma pessoa excepcional, e com certeza esse poema cabe para todas as pessoas generosas que estão prontas a estender a mão, e muitas que fizeram isso esse ano, né, principalmente. Então, é um exemplo. Muito bom, por sinal. Um exemplo muito bom. Obrigada. Sabrina, que temáticas, você já falou algumas delas aí, pelo menos já deu a entender, né? Quando você fala desses seus gritos, dessa vontade de falar o que nós vivemos pela palavra mais direta, né? Mas assim, na sua percepção dentro dessas três obras, quais são essas temáticas que estão mais constantemente a povoar esses teus escritos, esse teu universo poético? E a outra pergunta colada a essa é como que funciona ou tem funcionado o teu processo de criação, né? Processo de criação e processo de escrita. Uhum. Eu não.
eu não sei se eu tenho matemática, ou se eu posso, talvez, pensar em algum tipo de tema, né, que eu escreva mais sobre ele. Mas talvez chamar, eu acho que uma coisa assim, eu posso dizer que eu chamo a percepção. Então, eu tenho essa tendência de chamar a percepção de diferenças, de antagonismos. Eu gosto muito de trabalhar com antagonismos. Então, Com essas por exemplo, dualidades, com o com as dualismo, né? dualidades, eu gosto muito de paradoxos, Sim, porque eu acredito realmente que as coisas não são tão diferentes assim. E acho que a poesia se serve disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa menos provida, né, uma pessoa mais desprovida de questão de dinheiro mesmo, uma pessoa menos provida economicamente, alguma coisa em comum com ela eu posso ter. com certeza. Alguma coisa em comum, ainda que eu não seja uma pessoa desprovida economicamente. Uma pessoa. E é engraçado isso, né? Eu faço muito isso em Rasga Ossos. Duas mulheres com um lenço na cabeça. Eu escrevo um poema que eu aproximo duas mulheres que têm um lenço na cabeça, sendo que uma tem um lenço na cabeça porque tem uma doença, e perdeu todos os cabelos, e a outra usa um lenço na cabeça porque ela trabalha numa lancheria, frita pastel o dia inteiro. Então, assim, o que poderia aproximar essas duas pessoas? Então, eu acho que o que a gente lê pode ser sim um exercício de reflexão, de impacto. Eu acho que eu escrevo para isso. Então, não sei se tem um tema, mas talvez um objetivo. Tem Poderia se esse dizer. propósito, né? Tem essa É, tem intencionalidade. Tem olhe para isso. É o que eu tento isso. Preste fazer. Olha para atenção isso. nisto Preste aqui. atenção. É um pouco. Às vezes eu acho um pouco, não sei, intrometido da minha parte, mas se a poesia não servir para isso, ela serve para quê, né? Sim, sim, Então, é eu, verdade. eu acho que é o que a gente tem que fazer. Ah, bom, É, processo e de processo criação, desculpa. criativo, né? Ah, Meu processo criativo é meio louco, assim, né? Talvez ainda com o resquício do quarto escuro lá amamentando. Eu gosto muito de escrever à noite. Eu ah, gosto muito de escrever à noite. E à noite eu digo somos assim, ó, dois. Eu escrevo muito à noite ainda, né? Já escrevi que bem mais, coisa, mas hoje né? ainda Que sai muita coisa. coisa boa à noite, de madrugada, mais tarde, né? Enfim. Mas poema, viu? Poema. Sim, Conto sim, não. poema, Conto é uma poema. coisa que vai amadurecendo dentro de mim. Aí eu pego realmente um momento, sento, de preferência no computador, porque é mais amplo, assim, Sim, né? é. E escrevo. Mas o poema direto no celular, sem problema nenhum. Então, por exemplo, deito na cama à noite, boa noite todo mundo e tal. Já E aí começa a eu escrever. começo a escrever. Vem aquela. É, vem o insight, mas o insight de alguma coisa que tem a ver, né? Claro, E claro. aí, inspirado em quê? Inspirada em uma conversa, inspirada em um acontecimento, inspirada em coisas Uma que eu vejo, coisas que eu inquietação, vi, uma algo inquietação, que a com gente viu durante certeza. o dia, algo que nos chamou a atenção, né? É, Um é, sentimento, às vezes, que a gente está trazendo dentro de nós. Né? com certeza, com certeza. E o meu processo criativo basicamente é isso. Eu escrevo e aí alguns eu tenho postado ainda direto, mas alguns eu tenho guardado também para já arrumá-los, né, Sim, em uma sintonia e enfim, né, a gente já começa a pensar sempre para frente. isso, é verdade. E você produz contos também, né? Já falou isso pra gente. Então, andas Uhum. também aí pela área da prosa. O que te dá mais prazer escrever? Poesia, poemas ou a prosa, os contos? Ah, essa pergunta é Difícil, fácil. né? Difícil. Eu gosto Aí tu vai dizer assim, eu muito. gosto Bom, é eu de tenho escrever. Eu não sei eu se tenho é, não sei o gravado que tu vai escrever. poesia aqui, ó. Sim, Consegue sim. ver?
Consigo, Tenho gravado, perfeitamente. Muito bom. Bonito. gravado poesia em mim. Poesia eu acho que poesia tá em mim, assim, tá em mim. Então, Está se literalmente. vem, está literalmente. Literalmente. Então, se literalmente mesmo, se vem essa, essa, essa palavra, se vem o que eu quero escrever, o, o primeiro formato que ela se forma na minha cabeça é o formato de poesia. Eu tenho me permitido muito mais ousar em prosa, escrever uma poesia um pouco mais crônica, né? E Sim. talvez eu esteja conseguindo, porque hoje eu tive um retorno nesse sentido. E, mas não é personagem, tempo, lugar, início, meio e fim do conto. Ela vem permeada dessa reflexão. Então, o meu respirar, assim, essa palavra sai do formato do meu cérebro, sai em poesia. Agora, o conto é um exercício muito legal, mas eu acho difícil escrever conto, porque conto tem um conteúdo, Tem, né? tem. Assim como o romance, assim como a Tem. novela. Ele tem um padrão, então tem que ter o personagem construído, tem que ter o lugar certinho, o tempo, tem que ter as camadas. Eu acho que não que a poesia seja fácil, talvez essa saída da minha cabeça seja mais fácil, mas o conto ele tem que ser muito bem trabalhado, e eu não aceito conto mais ou menos, então eu sou muito chata com isso. Mas assim, fiz uma oficina de contos aqui, financiada pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves em 2019, chamada Projeto Contantes, que foi maravilhoso, escrita criativa na área de prosa. O professor Douglas Secanho, ele é doutor em literatura, que dá aulas na Universidade de Caxias do Sul, muito bom, um projeto, imagina, patrocinado pela prefeitura, pela cultura de Maravilha, Bento né? Gonçalves, Isso foi deveria ótimo, acontecer para mais presencial, pessoas, né? Tem muita gente querendo fazer, não consegue. muito, muito mesmo. O Rogério Rodrigues, que é o produtor cultural, tem pensado em fazer isso novamente. E depois participei desse projeto também pelo Fundo Municipal de Cultura, que foi um projeto de uma imersão. Todos os quem assim, enviaram pontos e foram selecionados, né? Foram para uma imersão na Casa de Cultura aqui de Bento Gonçalves, ficaram das 8 da noite às 2 da manhã, após uma série de palestras sobre literatura fantástica, escrevendo um conto. Então foi muito legal. Nós estávamos imersos, conversando e escrevendo. Então foi uma experiência diferente. Aí que saiu o Homem Oco, né? E foi ótimo, ficou um livro muito legal. Fora isso, fiz uma oficina de literatura fantástica com Duda Falcão, na editora Metamorfose. E uma das coisas que mais me dá prazer, hoje, já faz, se não me engano, 4 anos, ou 3 ou 4 anos, nós temos um coletivo de escritoras mulheres brasileiras lusófonas, porque nós temos também uma portuguesa, então escritoras lusófonas, que escreve em língua portuguesa, chamado As Contistas. E é um grupo, é uma irmandade. Né? Sim. Nós temos um blog chamado As Contistas, nós temos um canal do YouTube, As Contistas, onde nós também pegamos o que a gente escreve e transformamos aquilo num vídeo Sim. narrado com imagens muito bonitas, um trabalho muito legal que as colegas também da edição fazem. Então, nos organizamos em 2019, organizamos aqui um, uma antologia nossa, linda, muito bem organizada, Mulheres em chamada Verbo. Mulheres em Verbo, As que é o contistas. quê? As contistas. Todas nós escolhemos um verbo para, a partir dele, escrever um conto. E ficou muito bonito. Todo ele é cheio de Sim, fotografias muito gravuras, bonitas. né? Ele é todo, por exemplo, da Evelyn Postali, ó, o guardador de memórias. Aí tem gaúcha, tem
paulista, tem cearense, tem carioca, tem contista na Alemanha, nos Estados Unidos, Mato Grosso do Sul, Curitiba, temos 3 aqui do Rio Grande do Sul, 4 do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um grupo Bem abrangente, né? bem abrangente, muito. Cada um escreve de um jeito. Algumas, Sandra Godinho, por exemplo, se destacando na literatura como uma das romancistas. Agora ela recém ganhou um prêmio na cidade de Manaus de romance do ano. Então, assim, temos escritoras muito boas e aprendemos muito umas com as outras. Então, é um grupo que só acrescenta. Mas Massa. as coisas se formam na minha cabeça em formato de poesia. Ah, tá. Tá certo. É, É a forma mãe, né? É como vem, né? Como é, brota, né? Deve ter gente que forma em prosa, mas nós formamos em poesia, né? é. É Eu tenho, isso. nossa, tanto é que aquele poema que está no livro ganhou 4º lugar no concurso de conto. Sim, sim. Que é essa outra questão, né? Que é a questão da forma e do conteúdo, né? Que as pessoas às vezes ficam É, muito presas a ela, mas a gente vê que há uma liberdade, há uma plasticidade na linguagem que permite que um mini conto possa ser poético, possa ser um poema, sim, um mini poema sim. conto, um mini conto poético, e que um poema possa ser também um conto, né, lírico, com Uhum, lirismo, ou que uhum. um conto possa conter muita poesia. Então, eu também, assim como você, não vejo problema nenhum nessas questões, assim. A gente não deve ficar muito preso a nomenclaturas também, né? Dizer, ah, isso aqui é. Não, mas isso aqui é um conto, isso aqui não é um poema, não é uma poesia. Ah, isso aqui é uma poesia, isso aqui não é um conto, né? Acho que na verdade vai mais de quem aprecia, né? Do olhar e da sensibilidade de quem vai ler. Claro. Se já chamaram o teu poema de um poema crônica, é porque há É, alguma razão para ele ser assim, né? Não vai é, ser do nada alguém, vou inventar aqui e dizer que o poema dela é um poema crônico. é. É porque Ou tem tentar algo de. escrever aqui um poema crônica, não. Foi, Porque né? tem algo ali que traz É, um elemento do cotidiano que você está contando, só que você conta na forma de versos, né? Na forma poética. Então, Sabrina, continuando aqui a nossa prosa que está muito boa. Você que está com a gente até agora nesse momento, muito obrigado. Essa aqui é a Sabrina Dalbello. Não se esqueçam de dar o like aí, deixem o seu curtir, comentem e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam disso que a gente está falando. E com quem não gosta também, de repente alguém vai gostar. O Rio é Grande do verdade. Sul tem um papel muito interessante, pelo menos eu acho, né, no cenário literário brasileiro. Ao longo da história, mas hoje também continua, tem excelentes editoras, se a gente for falar de editoras que são aí do Eixo Sul, tem muita coisa interessante em várias áreas, tanto na área infantil, Uhum. nessa literatura fantástica, nos clássicos, né? A gente tem as feiras, que eu acho que é um negócio muito importante, que tem que acontecer, né? As feiras em cada cidade, cada município, as feiras nas capitais, a feira de Porto Alegre, né? Enfim. E um público interessante, que a gente tem que estar sempre formando, né, novos públicos, e para isso a gente escreve, né, para também ver se a gente angaria mais gente para ler, se a gente traz mais gente para dentro também da escrita. E os autores e autoras. O Sul tem dado muita gente boa, não só agora, né? Já dava antes. A gente vai lembrar aí de um Carlos Nejar, que esteve aqui na última Uhum. feira do livro de São Luís. Eu tive lá com ele, tirei foto com ele. E está Que agora, né, legal. completando acho que 50 anos de carreira poética, se eu não me engano, 50 ou 60. Acho que 50 que ele está comemorando e já lançou 2 livros aí. Acho que é um romance, outro um livro de poesia, de poemas, que eu acho que foi o primeiro dele, acho que um relançamento, algo assim. Tem o próprio Mário Quintana e outros tantos na prosa, né? Veríssimo e tal. E aí a gente vai longe, né? Sabino e tal. Longe. Qual a sua percepção acerca desse mercado de livros hoje, do contexto literário e cultural do Sul? Tá bem, não tá? Tem coisa para melhorar? Há esse diálogo entre quem produz literatura em um município, no outro, na capital? Como é que você percebe isso aí? Engraçado, né? Vários outros escritores gaúchos eu conheço por conta de rede social.
mais do que Pessoalmente. pessoalmente. Mas, assim, troco mensagens pelo Instagram com o Pedro Gonzaga, que é um poeta já bastante conhecido aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, professor também, né, e Gustavo Xexter, que escreveu inclusive o prefácio do Lente de Aumento para Coisas Grandes, que é um cara da prosa assim, sensacional. Para mim, ele é o melhor escritor de prosa fantástica. Eu não sou muito boa de classificações, tá, Sim. gente? Depois vocês vão lá pesquisar, mas é aquele do absurdo, do que é aquele suspense fantástico, é aquilo que te impacta. Tem um Te nome, isso bem bonito, incomoda, talvez, né? eu não vou lembrar agora, tá? Sim. Mas, por exemplo, a pessoa conversando com ela mesma, sabe? Isso é fantástico, porque não Sim, existe. sim, sim. Mas não é assim um monstro, um Não, alienígena. não. Né? Tem um nome, isso eu me esqueci agora, essa classificação. Enfim, Gustavo Melo Xexter, para mim, o melhor gaúcho, né? Ele está publicando até um novo livro dele agora, o primeiro romance dele, que é a tese de doutorado dele. Ele publica pela Zuc, que é uma editora aqui do Rio Grande do Sul. Temos outras editoras, a Não Editora, a Dublinense, que são editoras de bastante respeito também. Publicam, por exemplo, Natália Borges Colesso, que é uma grande escritora, premiada, agora finalista de novo com o último romance dela, Controle, um prêmio grande nacional. Desde que ela ganhou o Jabuti com a Amora, eu acho que a visibilidade do Rio Grande do Sul também foi muito privilegiada com isso. Isso para falar dos contemporâneos, né? E temos também uma escola, uma faculdade e pós-graduação, de graduação e pós-graduação de escrita criativa na PUC, em Porto Alegre, do Sim, Assis Brasil, sim. que é um Assis dos Brasil. grandes escritores, Grande Assis Brasil, né? Grandíssimo grande Assis Assis Brasil. Brasil. Então, assim, a gente tem muitos filhos de Assis Brasil, Com sabe? certeza, com certeza. Então, assim, é notório. Outra maravilhosa, eu troco mensagens com ela também, uma pessoa gentilíssima, queridíssima, a Verônica Stiger, uma baita de uma baita de uma escritora. Então, assim, gaúcha, né? Mora em São Paulo, mas daqui. Sim, sim. Agora também finalista da Açorianos, finalista do Oceanos, acho que ela foi finalista do Jabuti também. Então, assim, o Rio Grande do Sul está muito bem servido de grandes escritores, de pessoas agora Essa contemporâneos, geração né, que contemporânea é escrevem muito muito boa, né? bem, Muito bem muito boa, multifacetada, né? E até um certo muito tempo, eu acho exato. que assim, já vai lá um certo tempo mesmo, né? Já foi, ficava muito em cima de alguns nomes, né? Que são esses que já estão no cânone aí nacional, né? O próprio Quintana, né? Que é um. Marta Medeiros, Isso, o Érico Veríssimo. Então a ficava Alia girando Luft, em torno de alguns nomes que são realmente muito uhum, bons, uhum, não resta dúvida em relação a isso. Mas que, por um outro lado, parece que deixava assim meio na penumbra uma outra geração de jovens, né, de escritoras que estavam vindo e já estavam aí aparecendo, e que agora a gente começa a ver isso de forma mais evidenciada, né, esses muitos nomes aí que trazem coisas bem interessantes, né? Não mais ficar uhum. só nos lembrando dos que já têm uma É, carreira já consagrada ou que já não é estão verdade. fazendo. Hoje, quando se pensa em Rio Grande do Sul, tu não pensa só Mário Quintana, Não dá mais né? para ficar só Não o Mário pensa, não, Quintana, o não. Luiz Ou Fernando, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, Érico, não, né? né? Então, é bem mais do que isso, né? E muita Muito gente mais, muito né? boa mesmo. Muito mais. Agora, se inserir numa editora gaúcha é fácil? Eu também, assim, eu tenho que me colocar no meu lugar, né? Como Sim. eu falo em um poema no Lenteamento para Coisas Grandes, eu moro no subúrbio da literatura. Então, eu sou uma pessoa que não tem um leitorado, É, né? Então, assim, muitas pessoas ainda compram livros que eu escrevo porque me conhecem, mas já
tenho leitores que conhecem o que eu escrevo, que Isso. procuram o que eu escrevo, que isso para mim é o grande prêmio de todo É escritor. É verdade. que alguém É procure isso. o que tu Alguém escreva, procure, isso. que é o que tu escreve, É né? sensacional. A gente vai descobrindo, né? Às vezes uma pessoa diz assim, ah, comprei teu livro e tal, mas não foi porque ele é teu amigo, é alguém que você nem Não, conhece e que chega, ah, eu li no teu livro aquele poema assim, assim. E aí é quando você realmente entende que a coisa está funcionando, né? Quando você encontra é, esses leitores, melhor dizendo, ou leitoras, que você não conhecia e que já conhecem a uhum. tua obra, né? Isso é um presente. Caramba, isso é, fica o sorriso lá nas orelhas É, e a gente quer escrever mais e dá mais mais vontade de e escrever. é muito legal, é muito bom mesmo. Então, assim, eu me colocando no meu lugar de subúrbio, assim, de suburbana, não tenho acesso a muitas editoras, né? Então, assim, claro, submeto quando tem alguma coisa, mas eu também tive uma experiência muito boa com a Penalux, que é de Guaratinguetá, em São Paulo. Então, assim, não tem problema nenhum de publicar com eles, por ser em São Paulo, eu estar aqui, Não, né? não, Hoje muito em pelo dia isso dá contrário, né? Hoje a certo. gente o Brasil todo faz Não esse tem nada a ver. movimento, né, Sabrina? Tem muita gente daqui, Uhum. por exemplo, do Maranhão, que publica com eles lá, muitos autores já que ganharam prêmios, também estão aí pintando aí várias premiações, esse diálogo tem que acontecer, né? E eu acredito na Penalux, eu acho que eles trabalham muito bem, eu acho Sim, que sim, eles selecionam realmente, minimamente, né, quem vai ser publicado por esse formato material, né? O material que eles de recebem. matéria. Então, assim, eu sou muito feliz na Penalux e, claro, almejo talvez outras Também, editoras, sim. como todo mundo, né? É, todo mundo Mas tem isso. assim, mas eu acho que é normal. Então, um dia, se eu pudesse ser publicada por uma companhia das letras, será? Excelente. Olha, mas assim, não vai mudar minha vida, Ah, talvez, é, mas é uma coisa grande, né? é Mas a verdade. gente é muito pequenininho, então eu sou Sim. pequenininha, eu vou continuar aqui por enquanto pequenininha, que tá legal também. Acho que a Pernambucos trabalha muito bem e é uma grande pequena editora. É Gosto muito verdade, de é lá. verdade. E muito, muito, muito mesmo. Muita gente boa, trabalho de excelente qualidade, tem um catálogo muito bom mesmo. E tá sempre aí colocando o nome. Se você for ver a lista desse último Jabuti, Uhum, você vai procurar lá em várias. tem. Quantos eram da Penalux lá? Vários da Penalux. Eu acho que junto com mais umas duas ou três editoras aí, foi uma das que mais cederam nomes ali É. naqueles pré-classificados, naquela lista, né, dos Uhum. finalistas. Isso já dá a dimensão, né, do trabalho que tem sido Com- feito. Eu até comprei o livro, foi finalista de poesia, o do Solha, né? Eu me Sim, esqueci o primeiro nome dele. E comprei o livro dele, já chegou aqui. Quero ler também. Muito tem bacana, muita me coisa, pareceu. muita coisa boa mesmo. E Sabrina, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da literatura feminina hoje. Como é que você avalia? Qual é a avaliação que você faz da presença feminina na literatura de hoje? Tu percebes algum crescimento, uma visibilidade maior, uma ocupação maior desse espaço pelas escritoras? E ao teu ver, o que define melhor a literatura feita hoje por mulheres, né? Essa literatura contemporânea, como a sua, por exemplo? Há características de estilo, há uma forma ou não, há um Uhum. olhar aí presente, ou há uma relação com o mundo que o olhar feminino tem? Como é que se constitui para ti essa presença Sim. feminina? A primeira coisa que eu tenho que fazer é te agradecer por essa pergunta. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E a gente tem que falar sobre literatura feita por mulher, a gente tem que falar sobre literatura escrita por negros, por índios, por minorias. Ah, mas por que minoria se tem mais mulheres do que homens no Brasil? Porque minoria não é avaliada pela quantidade, minoria é avaliada pela oportunidade. Então,
Essa piada não tem graça. Ah, Né? Essa as piada não tem minorias, graça. elas não são quantitativas, né? Elas são qualitativas, né? Então, assim, não venha me dizer que mulher é maioria, então, por que mulher é maioria? É minoria, seria minoria. Pois é. Então, assim, eu acho que a gente pode falar de duas coisas. Primeiro, a literatura escrita por mulheres não é uma literatura escrita para mulheres e nem é uma literatura sobre mulheres. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque a literatura escrita por mulheres, Que é um por equívoco, né? mulher, E é é um assim, tem um quê equívoco. de preconceito, mas ao mesmo tempo tem um quê de ignorância, que eu prefiro achar mais que é ignorância do que preconceito. E é um equívoco, né? Achar assim que pô, eu não vou ler uma mulher porque ela não deve estar falando pra mim, homem, ela está falando pro É, universo dela, não tem nada a ver. é, Eu tô lendo dezenas de escritoras maravilhosas aqui de tudo quanto é lugar, da Coreia, dos Estados Unidos, do Brasil, da Inglaterra, e são coisas gigantes, universais, né? Pra com gente, né? certeza. Eu falo de cadeira aqui. Quando eu escrevo conto, olha, não raro, eu escolho ou personagem coisas, eu gosto de sair da caixinha, ou personagens homens. Homens, Eu, sim, sim, eu gosto de escrever com personagens homens. sim. Então, assim, é um grande equívoco, né? Ó, quem também escrevia muito com personagens homens, ó, Olha aí. Cecília Meirelles. Quem quiser conhecer um pouco mais a obra dela, tem essa ótima antologia que saiu já há algum tempo, né? Mas. E aí você vai ver várias vezes ela fazendo a mesma coisa que a Uhum, Sabrina está dizendo aí. Ela fala uhum, com um eu lírico masculino e não um eu lírico uhum, feminino. uhum. Tenho vários poemas em rasga-ossos com eu lírico masculino, com certeza. A Hora da Estrela, no início do livro, Clarice diz: eu tenho que ser um narrador homem, porque senão eu não saberia contar a história de Macabé. Clarice Lispector. Então, não é uma literatura escrita para mulheres lerem e nem é uma literatura escrita sobre mulheres. Nada mais é do que É uma literatura, meus literatura, amigos. né? É É uma uma literatura. literatura. É uma O literatura. Rogério escreve o poema que o Rogério escreve, Sabrina escreve o poema que Sabrina escreve. Não é Sabrina escreve poema de mulher, Rogério escreve poema de homem. Não é. Não é. É simples. Para mim é super simples. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de oportunidade. Oportunidade dentro de um programa, dentro de um canal do YouTube consciente, como o teu, de que vamos falar sobre isso? Pronto. Então vamos falar sobre isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa da oportunidade só de deixar claro que ninguém está aqui para querer ser mais lido do que ninguém. Eu não acho que nenhuma mulher queira ser mais lida do que homem. Não. A mulher só quer ser lida, sem Rótulos, taxações, sem rótulos. sem Sem rótulos, rótulos. sem rótulos. É aquela velha história. Quando pararem de olhar para alguém e dizer, olha ali um negro, ou olha ali um gay, ou olha ali uma mulher, olha ali uma pessoa. É só isso. Então, esse rótulo, ele acaba denegrindo talvez a escrita, né? Agora, esse é um aspecto. Então, a literatura escrita por uma mulher é literatura, meu povo brasileiro. É literatura. Agora, precisa que a mulher fale de suas dores, como, por exemplo, Lígia Fagundes Telles deixou claro nessa entrevista a que eu me referia um pouco antes na nossa conversa. É preciso que a mulher fale sobre as suas agruras, sobre as suas dificuldades? Também é. Então, acho que um sertanejo pode falar sobre a sua dificuldade, sim. Um colono pode falar sobre a dificuldade, um pedreiro, enfim, e uma mulher pode falar sobre a sua dificuldade. E aí eu trago um exemplo ótimo aqui, que é essa antologia, que é organizada pela editora Urutau,
pela editora da editora, que é a Débora Ribeiro Rendelli, uma pessoa extremamente firme nessas questões, forte, engajada. Inclusive tem um selo da Urtal chamado Hecatombe, que é para esses gritos também sociopolíticos, que são necessários nesse momento de muita dificuldade para a cultura brasileira. E a Urtal organizou em 2019 o volume 1 e em 2020 saiu o volume 2. Está aqui, ó. Quem dera o sangue fosse sol da menstruação. O nome é fortíssimo. Leiam e repitam em voz alta. Quem dera o sangue fosse só o da menstruação. Porque é exatamente o que a gente precisa falar. A gente precisa falar que as mulheres sofrem violência em casa, as mulheres sofrem violência por serem mulheres. Então, quem dera o sangue fosse só da menstruação que escorre da gente uma vez por mês, uma coisa super natural, super tranquila, vai dar uma cólica, vai dar uma dor de barriga, mas é só isso. Agora, um sangue escorrendo de um olho, de um rosto, um tiro na cabeça, um esgoelamento, isso não é legal. E isso acontece simplesmente pelo fato de ser mulher. Todo mundo sabe disso, é uma estatística das mais faladas, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, é vítima de violência sexual. Então, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Não pode ficar pra quê? calado, né? Não. Por que eu tenho que falar sobre isso? Não vou tentar convencer nenhum homem que é violento contra a mulher. Eu vou falar isso para o meu filho de 8 anos. Essa é a minha obrigação. Perfeito, Eu tenho que contar isso para ele. Então, e tenho que contar para aquela mulher que talvez se sinta ainda resistente e se sinta pressionada, tímida, com medo, né? Com medo. Sem coragem ainda de gritar, né? De falar o que está acontecendo. Tem que falar. E são poemas fortíssimos, belíssimos, com ilustrações também. Ele tem um trabalho gráfico muito bonito. É um livro muito bem feito. A Urtal editou ele muito caprichado. Editou no Brasil e editou também em Portugal, que eles têm lá um braço, enfim, né? Um braço deles lá. E é um livro maravilhoso. O meu poema, a propósito, ele como não poderia deixar de ser, ele é super curtinho, né? E o do volume 2. Na verdade, o do volume 1 também é super curto. O do volume 2 é assim, o nome é Seca. Ele me guardava no quarto dos fundos, me visitava apenas para desfrutar do meu frescor. Era meu dono. Quando ele morreu, enfim, eu floresci. Esse seu poema, ele lembra muito. Eu escrevi agora há pouco, embora eu ainda não tenha lançado nada assim, mas eu também tenho escrito alguns contos, né? E ele dialoga com um conto que eu escrevi que ele tem esse eixo aí, né? É um conto que fala de uma mulher que se liberta do marido violento, né? Que chega uma certa noite e pede a comida e a comida não está pronta, né? Ah, e o meu jantar? Por que meu jantar não está na mesa? E aí tem um desfecho, vai mais ou menos para esse lado aí. E é um grito, né? Isso é literatura, Rogério. O fim do conto é ela correndo, Uhum. com as mãos sujas de sangue, correndo pela rua, descendo uma ladeira em disparada, com um vento batendo no rosto e ela sorrindo como se fosse assim, uma libertação, entendeu? Então ele termina bem aí, ou seja, todo um trajeto de horror com um grito assim de liberdade, uma saída. Aí eu me lembrei, você leu o seu poema, eu me lembrei desse conto aí que ainda não foi publicado, tá guardadinho. Tem muito a ver. Tá guardado. Então, Sabrina, nós vamos aqui encaminhando para nossas últimas perguntas. Sempre agradecer a você pela gentileza de estar aqui conversando com a gente. Lembrem-se aí das obras da Sabrina. Já vocês viram, estão continuando a ver. Rasga Ossos, Sabrina Dalbello,
Penalux. Visitem o site lá e também na Amazon. Quem quiser comprar também vai estar lá. Ah, também na Amazon. E a gente vai perguntar o seguinte: você já falou de alguma forma quando disse que encontrou a poesia por Fernando Pessoa, né, e por outros mais. Mas quais são assim os seus referenciais de leitura, as influências mais marcantes ou mais perceptíveis, se é que elas Uhum. existem? Não sei, quem foi primeiro você se mirou para depois chegar no seu eu, né? Primeiro nós somos Uhum. outros eus, né? Que a gente tenta imitar, que a gente tenta espelhar, que a gente tenta sorver alguma coisa. Depois esses eus vão deixando um pouco a gente, né? A gente vai criando a nossa própria face, a nossa própria escrita. Mas quem foram essas pessoas e atualmente o que é que você gosta de ler e alguma indicação de leitura que você pudesse fazer para as leitoras e leitores, né, que gostam de Claro, literatura, não é de literatura exato. feminina, de literatura e que queiram ler assim grandes ou boas ou muito boas escritoras, escritores. Eu acho que para rasgar ossos, eu vou falar agora minhas últimas leituras que eu acho que me influenciaram bastante. Eu gostei muito do livro de poemas Tudo Pronto para o Fim do Mundo, do Bruno. Ai, Bruno? Bruno? Bruno Brum, o mineiro Bruno Brum, que saiu pela 34. Poemas cínicos, irônicos. Gente, que livro legal. E eu tenho lido bastante Marcelino Freire. Acho que Marcelino é um dos grandes escritores que a gente tem à disposição e disponível. É Assim, ele verdade. é super Altamente querido, disponível. altamente disponível. Fiz vários já cursinhos com ele, assisti várias entrevistas, troquei ideia com ele, mandei meus livros para ele, ele me mandou livros de presente. Então, assim, ele é um cara super acessível. Acessível. Isso é importante E também, né? Desmistifica um pouco essa muito. questão do literato, do escritor, da escritora que tem aquela certa arrogância, que não tá nem aí para o seu público, ou que, enfim, que não conversa com os outros escritores, né? Desmistifica um É, ele pouco isso. contou uma história uma vez que ele foi dar uma palestra em um lugar, enfim, e chegaram no carro onde ele estava vindo, assim, chegaram com uma cadeira de rodas, achando que ele era um velho, idoso e incapaz de caminhar. Ele disse, não, mas eu não, eu sou novo, eu não tenho isso. Disse, não, mas é que escritores famosos normalmente são velhinhos, idosos e não conseguem caminhar. Então imagina, né? É, Então, assim, os livros dele são ótimos. Angu de Sangue, o Contos Negreiros, eu acho que tiveram bastante influências no Rasga-Ossos. Rubem Fonseca também, O Feliz Ano Novo, que está aqui, o livro, que vai ser uma das indicações de obra-prima, né? Um leitura. clássico. Né? Eu acho que essa ironia, essa, Esse esse acidez, essa acidez, cinismo, esse essa cinismo, acidez, né? gente, isso aqui Cinismo em alto grau. meu Deus, é muito bom, é muito bom. Gostei muito de O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Acho que é uma das grandes escritoras também contemporâneas aí, que diz que não é poeta, mas para mim o romance dela é um poema comprido, um poema longo. Muito bom. Gosto muito da Thais Prete, que é uma maringaense aí que está se destacando já na literatura do Paraná. E além de ser uma querida também, um pouquinho mais do subúrbio como eu, assim, talvez um pouquinho menos, porque ela é bem ativista também na literatura lá em Maringá. Então, escreve muito bem. O livro dela, A Mulher que Ri, é ótimo. Tenho lido agora, recentemente, descobri na Urtal também, uma gaúcha, que está também em São Paulo, a Marcele Becker, a Mar Becker. Ela escreveu A Mulher Submersa, que já passou aí 500, 600 exemplares vendidos. É um livro maravilhoso. Se tem um poema bom aqui para ler, é esse livro dela, muito bom. E uma das grandes alegrias também foi ter recebido o livro da Ana Elisa Ribeiro esse ano, que é o Dicionário de Imprecisões. Ele foi finalista do Jabuti nos 10 livros melhores de poemas. E é um livro interessantíssimo,
porque a Annelise, ela brinca com verbetes, né? E eu gosto muito também de verbetear, né? E se isso não é, se isso não existe, agora inventei um neologismo aí, verbetear. E, e acho que ela acertou muito bem nesse livro. É um livro que ela ora, né? Dependendo da palavra, ela escreve um poema sobre aquilo, ou ela escreve um verbete mesmo, mais como a gente conhece dicionário, ou ora escreve como se fosse uma prosinha, um poema em prosa. Gente, é muito legal. E de uma forma muito, muito interessante também. Duas colegas contistas que eu acho que são belíssimas escritoras. Sandra Godinho, como eu já falei, é uma das escritoras contemporâneas. Agora ela publicou Tocaia do Norte pela Penalux. Esse também é pela Penalux, O Verso do Reverso. Que é um livro finalista aí de prêmio ano que vem. Acho que vai levar tudo de romance, hein? Vão por mim. E a Paula Giannini, uma baita de uma escritora. Ela é atriz, ela é produtora, diretora, ela é uma pessoa multitalentosa. Pequenas Mortes Cotidianas, ele foi finalista também do Oceanos. Sim, então, assim, Paula Giannini é muitíssimo talentosa. E o que mais que eu tenho lido? Lígia, eu sempre leio alguma coisa da Lígia Fagundes Telles, não posso perder de vista, para mim a melhor escritora brasileira do mundo, de todas as galáxias. Ela é demais. E Gustavo também, eu acho que eu já falei do Gustavo Sexter, né? Me influenciei também pelo que eu estava lendo dele. É engraçado, né? Eu estava falando sobre isso esses dias com o grupo de amigos de Fantástico. Eu acho que o Fantástico, ele está mais próximo da poesia do que a gente imagina, né? Sim. Então, porque essa coisa de usar de simbolismos, de alegorias, e o Fantástico, ele é pura imaginação, né? Então, acho que me ajudou bastante também, assim, ler Fantástico e acho que até para a gente poder ver o que aquilo serve para a tua escrita, né? Por exemplo, Lovecraft. Eu li Lovecraft, daí eu assim, poxa, mas não é esse sinistro aí tal que eu vou escrever. Mas é legal de ler. Daí eu tive talvez condições de escrever um conto sobre monstro, que é uma coisa que eu nunca me veria. Então é um desafio. Eu acho que vencer desafio te faz melhor como escritor. Então, sempre é válido. E faltou só ler o poema do Rasga-Ossos, que eu li de todos, menos dele. Posso ler? Pode ler. Então tá, vamos lá. Por favor. Eu vou ler o Nota de R$10, é o título, que é um poema em prosa, que hoje o meu amigo Hércules Martins disse que é um poema... Crônica, e é um poema que funcionou, para ele faz muito sentido. Então vamos ver o que os nossos espectadores acham. Nota de R$10, então, está em Rasga-Ossos. A mulher internada não está nada bem. Ela tem dor e chora por sentir dor e estar sozinha. A nota de R$10 já não tem mais valor. Nem a mulher acredita ter. Nos anos 90, a vigorosa comprava pão e limpava a barra de muita gente, colocando comida na mesa e sustento na calcinha de puta. A mulher doente não é de riqueza, mas aprendeu que saúde é coisa cara, ainda que não possa ser doada ou levada para o túmulo, como nota de R$10. Hoje, a nota de R$10 mal cumpre uma cartela de paracetamol para a dor da mulher internada ou da puta. A mulher acabou de receber alta, mas ainda está no hospital. Faltou R$10 para o ônibus. Ontem, ela jogou a última na cara do marido. Ele deixou os filhos sem pão e desrespeitou uma puta. Muito bom. Rasga-Ossos. Rasga-Ossos, Penalux. No site você e sempre com essa pegada rasga-ossos, né? Dificuldades e agruras. É verdade. Mas sem ser triste. Meu livro não é triste. Tem isso, né? Tem esse elemento aí. E antes da gente passar para a última pergunta, para a Sabrina, e continuando, já que a gente está falando de grandes escritoras, mulheres e tal, do mundo todo,
Eu vou deixar aqui para quem nos segue, quem assiste, mais algumas dicas, além das excelentes que a Sabrina acabou de dar, das escritoras brasileiras. Quem gosta de uma poesia russa do século XX, com Anna Akhmatova, que é essa antologia poética pela LPM Clássicos Modernos, você quiser conhecer um lirismo pungente, muita dor, muito sofrimento, mas muita gana, né? É uma dessas autoras para você se apaixonar, como eu já me apaixonei pela Akhmatova. E outra também é A Troca, de Beth O'Leary. Aqui já é uma prosa, né? Já é um romance. Saiu pela Convictus, né? Que tem trazido umas coisas bem interessantes. Perdão, Intrínsecos, pela Intrínsecos, que Ah, tem a intrínseca. Intrínseca, que tem um Uhum. catálogo muito É uma bacana. baita editora. E traz coisas bem contemporâneas. E essa é uma inglesa, né? Uma prosa daquelas que você lê e quer ler mais, quer saber o próximo. E já Legal. que a gente estava falando em Lígia, né? Lígia Fagundes Ai, Telles, Seminário dos Ratos. Quem gosta de conto, quem gosta de um negócio muito bem escrito, tá aqui, ó. Precisa ah, ser homem, essa, não, tem que ser não, mulher essa é a mesmo para gurua. escrever Ela bem. tem muitos personagens homens, né? Muitos, 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 muitos. muitos mesmo. E escreve como ninguém. E então a gente vai agora para a nossa última pergunta. Sabrina, que outros campos de cultura servem de alimento para o teu espírito? E mais, planos futuros na seara literária? Já tem algum? Não tem? Quais são? E na seara jurídica, pensa em algo? Algum dia já imaginou escrever alguma coisa sobre esse mundo louco do direito aí, que tem de tudo um pouco? Violência, família, dinheiro, É, morte, vida? eu vou começar por essa, viu? Porque É, agora eu me lembrei de uma coisa. Abriu seleção para mestrado aqui na Universidade de Caxias do Sul, e o professor Douglas Secanho, que foi o nosso professor na oficina dos contrantes, disse assim, não, eu já ajudo e tal a fazer um projeto, quem sabe tu não entra e tal, mas esse ano, para mim, assim, entrar em vida acadêmica estava fora de cogitação, né? Eu já tive que transformar toda a minha vida do trabalho para casa, tinha ajuda com os filhos e tal. Esse ano tá muito esquisito para começar coisas tão é, importantes novas é. assim. Mas ele me deu a sugestão. Já que tu é do direito, por que tu não tenta aliar, por exemplo, Lígia Fagundes Telles? Tu lê Lígia, né? Eu falei, sim, adoro, leio, já li muito. Ela escrevia numa época tal, né? Assim, os primeiros livros dela, tem livros da década de 70, né? E ela é formada em direito também, ela foi Sim, servidora pública. é, Ela foi procuradora de Estado, né, em São Paulo. E aí escreve assim sobre, quem sabe, a literatura nos tempos de Lígia Fagundes Telles, os personagens de Lígia Fagundes Telles, frente à legislação de violência contra a mulher. E aquilo, nossa, aquilo ficou muito legal dentro da minha cabeça. Mas assim, esse ano eu não estava preparado para isso. Mas quem sabe, né, futuramente. E usar Lígia, então, me dá um ânimo a mais, a assim, mais, é verdade. com certeza. Mas, por enquanto, não. Então, o que nós temos? Nós temos projetos novos sempre, porque quem não escreve é porque não escreveu. Porque quem escreve sempre vai É querer escrever verdade. mais. Agora dei uma de Serginho Malandro aqui. Porque quem gosta, gosta. Quem não Quem gosta, não gosta. Filosofia malandresca, filosofia do malandro. Exato. Então, sim, já tenho mais ou menos, sei lá, quase 20 poemas já, de uma estrutura nova que eu estou usando, baseada em histórias marcantes da minha vida, mas que pode ser da vida de qualquer um. Então, eu quero que sejam bem universais, assim. E poemas também, mas com muito significado. Hoje mesmo eu escrevi sobre a minha experiência de criança não pertencente a nenhuma religião. Qual é a experiência de uma criança não pertencente a nenhuma religião? Mas eu ia na Umbanda com a minha bisavó, eu ia a missas eventualmente, porque todo mundo
ia a missas eventualmente. E ao lado da minha casa tinha um centro espírita. Dessa criança que vê uma cirurgia pelo espaço, vai à festa de Cosme e Damião e escuta um sermão de um padre com um monte de segunda pessoa do plural. Vós, isso, temei e sabeis. Qual é essa experiência? E aí eu escrevi um poema. Então acho que essa vai ser a pegada desse novo projeto, sem nome ainda, e hoje eu escrevi esse poema, então é super novo, só para vocês aqui. Muito bom. E acho que é isso, acho que não parar e ser curiosa e continuar por aí vendo as coisas. Eu vejo pouquíssima televisão, vejo uma série com meus filhos e vejo um filme com meu marido. E eu escuto música que me faz relaxar e aquilo é bom também, mas eu acho que me inspira muito mais as coisas do mundo, assim, do que propriamente outras artes, Sim, porque outras artes são coisas do mundo. também são. Fazem Acho que é parte da isso. vida, né? Do viver, né? É, Viver para alimentar o espírito com essas coisas aí, depois a gente transfigurar isso, né? E criar um outro universo dentro desse nosso universo, né? Dessas coisas que povoam nossa cabeça, nossas cabeças. nossas Então, cabeças. é isso. Sabrina Dalbello, obrigado por essa beleza de conversa. E eu vou te agradecer. Espero que a gente nós possamos nos encontrar em outras oportunidades com outras questões, quem sabe, né? Também. E desde já agradecendo aí a gentileza e esse papo aí muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu queria agradecer, fiquei super à vontade aqui. Tu é uma pessoa muito simpática, muito querida e adorei o convite. Fiquei muito lisonjeada e espero que as pessoas gostem, né? Com E certeza. que deem uma chance à poesia. Eu acho que a poesia só precisa disso, de ser descoberta e de que o leitor ache aquela poesia que vai fazer sentido para ele. É o mais importante, é o que a gente pode pedir para todo mundo. Então, muito obrigada por abrir essa porta para a gente poder conversar sobre isso. Isso é maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigadão. Então, pessoal, amigos, amigas, vamos ficando por aqui. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até lá. Tchau.